Hey! Hoje estou aqui na Lagoa do Abaeté para um grande evento de saúde e bem-estar e conhecimento. Aula de funcional com Nathan Castro, palestra sobre os primeiros socorros, básico e teórico, para você aprender com palestrante Narandiba e degustação da Vem Suplementos. Vem! Aqui, pessoal, a aula de funcional com Nathan Castro. A pessoa aqui está se aquecendo. Uma aula de funcional bem completa. Aqui, exercício de resistência, força, para você fortalecer sua musculatura. A aula começou às 6h30 da manhã. Pessoal aqui com muita energia e disposição nesse cenário magnífico que é a Lagoa do Abaeté. O circuito é bem completo. Você pode ver aí a marcação na areia. Na outra hora. Bora, 3, 2, 1, vai! Bora! Isso! Boa! Vai, vai! Ai, cacete! Boa! O chiclete, o elástico era de mim. Água! Isso aí foi um teste. Só que agora eu quero bem agachado, ó. Se quiser abrir mais um pouquinho a perna, pode, ó. Aula de funcional com Nathan Castro. Ó, jogou. Até voltar, ninguém sai, ninguém sai. Até voltar até aqui. É pura concentração. Isso, mais uma. Resistência. Bora. Bora. Oi, foi mal. Valeu, retira. Vai na chuva mesmo, na Eu chuva tô mesmo. indo, viu, gente? Não vou parar aqui, não. Tchau, Tati. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Tchau, Tati. Vamos, Malu, vamos, Malu, vamos, Malu. Diga o que vocês acharam. Esse pretendo, pessoal, é sabor frutas tropicais. Aí tem vários sabores, né? É bem gostosinho. Aí você toma uma dose. Tem um dosador aqui. Aí você toma durante o treino ou meia hora antes do treino. Vamos começar agora uma aula de primeiros socorros com Narandiba na teoria e na prática. Acompanha com a gente. Vem! Bom dia, eu sou Narandiba, sou morador aqui do bairro, sou salva-vidas da Salvamar, Secretaria de Salvamento Marítimo, tenho pouco tempo de casa, só 30 anos. Eu já ia dizer mais de 100 anos, né, que você salva mar. Também sou instrutor da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. É uma ONG, né, que ela é voltada à prevenção do afogamento. Eu também sou instrutor de suporte básico de vida da escola Tecmaster, é uma escola de primeiro socorro, e também trabalha com prevenção ao afogamento. Fui convidado aí por Castro, né, através de Jurandir foi um intermediário, para conversar um pouco com vocês sobre situações de emergências na atividade que vocês fazem, que é funcional. Não é isso? Sim. É bom você ter feito isso, a gente poder falar um pouco de primeiro socorro, porque o brasileiro ele tem um sinal verde. O sinal verde do brasileiro é achar que nada vai acontecer com ele. Pode acontecer com ele. Não é isso? O brasileiro ele acha que só o vizinho que pode bater o carro, só o vizinho que pode se machucar. Isso é o sinal verde do brasileiro. E quando as coisas acontecem com a gente, principalmente com a gente, com a família da gente, a gente não está preparado. E primeiro socorro é interessante, porque toda pessoa que lidera grupo, seja um professor, sala de aula, ele é obrigado por lei a saber primeiro socorro.
Você sabia disso, Cássio? Sim. Tanto é uma matéria da faculdade. É obrigado por lei. Você sabe por quê? Porque a cobrança ela não vem, a cobrança ela só vem quando acontece as coisas. Né? E com o professor, por lei, ele é obrigado a saber primeiro socorro. Porque ele lidera grupo. Um pai com um filho, uma mãe com um filho, a mãe tem que saber primeiro socorro. Porque ela tem uma relação com o filho. É o filho que precisa da mãe, não é a mãe que precisa do filho. E na hora de uma emergência, às vezes a gente não sabe socorrer. Tem coisas simples que a gente não sabe socorrer. Então, o que acontece? Para a gente evitar o desmaio, a gente tem que fazer uma manobra de contra-pressão. Como eu falei a vocês, é a deficiência de sangue no cérebro. O cérebro precisa de sangue, porque o sangue leva oxigênio. Não é isso? O cérebro é o órgão principal para a vida consciente. Olha aqui o cérebro. Ó. Eu tenho o cérebro, esses são os pulmões, eu tenho o coração. Cérebro, pulmões e coração. São os órgãos vitais. Beleza? Então o que acontece? Para a gente evitar o desmaio, a gente tem que fazer uma manobra de contra-pressão para que o sangue, ele não vá para as extremidades, ele vá para onde? Ele vá para o cérebro. Você pode pegar essa pessoa, você pode mandar ela cruzar as pernas. Você pode mandar ela fazer isso aqui, ó. Um braço para alto, e fazer essa força aqui. Porque quando você faz essa força, você cria uma contrapressão aqui, ó. E o sangue ele deixa de vir para aqui e ele vai para o cérebro para oxigenar o cérebro. Beleza? A pessoa não aguentou ficar em pé, coloca sentada. Tem que colocar sentada onde? Primeiro socorro também tem que ter o bom senso. Se vocês estão fazendo funcional e a pessoa tende a desmaiar, e você vai colocar ela sentada, você vai deixar ela sentada no sol? Não, porque às vezes é o sol, às vezes foi o próprio sol, né, que fez ela desmaiar. Pega, coloca em uma sombra, ó, coloca sentada, ela não desmaiou ainda. Coloca ela em uma sombra, né, pede para ela respirar, pede para ter calma, né, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, né, e aí você manda ela sentada mesmo, ela pode cruzar as pernas, ela pode fazer a manobra de contrapressão. Pronto. Cruza as pernas e... Né? Mas essa aqui, porque quando você cruza as pernas, o sangue ele deixa de ir para as pernas, ele já fica por aqui, ó. E puxa. E você faz isso aqui, ó. Então são os dois simultâneos, não pode fazer um ou outro, não. Você Faz os um dois. e faz o outro. O sangue não vai para as pernas, o sangue deixa de ir para aqui, ó. Sentiu Essa a região sensação daqui. Aí ele vai de para onde? desmaio Ele vai para o cérebro, para oxigenar o cérebro. e já faz isso. É uma manobra de contrapressão. Gostei dessa ideia. Beleza? Ótimo. Ele não conseguiu ficar em pé, ele deitou, ele sentou, bota ele sentado, manda ele cruzar as pernas e manda ele fazer isso. Aí ele desmaiou. Pronto. Ele desmaiou. Eu disse a você que o desmaio é uma perda momentânea da consciência. Ele desmaiou, se for um desmaio normal, por fraqueza, né, ou por insolação, ele vai voltar com 2, 3 minutos. Se ele não voltar, a gente tem que pedir ajuda. Qual é o número que a gente pede ajuda? 92. 92. O nome dela? É o nome dele? O nome dela é o que mesmo? O 92, porque o desmaio ele pode se agravar, entendeu? O desmaio ele pode se agravar e a pessoa vir ter uma parada cardíaca, não por causa do desmaio, foi alguma coisa que provocou o desmaio. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, às vezes a gente pensa que a pessoa não se alimentou. Que não Eu se me tiro uma alimentou. dúvida quando tem pessoas que falam em caso de desmaio, colocar álcool. Não, A pessoa não se retorna. coloca álcool, não se coloca álcool, não se dá tapinha no rosto. Entendeu? Tem gente Isso, que a tem gente mania de fazia botar isso. sal debaixo da língua. Sal, Também não. Essa recomendação. É que nem a pessoa tem uma convulsão, a gente puxar a língua, né? A gente não tinha mania de pegar a colher e puxar a língua. Isso não se faz porque a convulsão ela é como se fosse o cérebro estivesse tendo uma descarga elétrica. Ela vai voltar. O que você tem que fazer? Quando é uma convulsão, depende dos tipos de convulsão, porque a convulsão ela pode ser uma convulsão porque a pessoa tem uma doença epilética, né? Epilepsia. Epilepsia é uma patologia que causa convulsão. Esse tipo de convulsão, a pessoa ela vai voltar. O que você tem que fazer? Deixa ela deitada, segura a cabeça para ela não se bater, nada de botar o dedo, nada de botar a língua e puxar. Ela está ali em transe, ó. Ela está, ó, mordendo. O cérebro dela está tendo choque, uma descarga elétrica. Então nada de botar o dedo, ela vai voltar. Né? Isso é uma convulsão quando a pessoa tem uma patologia. Agora, tipo assim, que luta, você, por exemplo, luta, não é isso? Toma uma pancada na cabeça, né? No boxe, no treinamento. E aí essa pessoa ela tem uma convulsão. Essa convulsão, ela foi por causa da crise epilética? Não, ela foi por causa da onde? Da pancada.
E aí a gente tem que se preocupar. Porque essa convulsão pode ser devido a uma lesão no cérebro, pode ter sido uma lesão na coluna. E essa convulsão ela já está avisando, né? A pessoa ela vai entrar, né, em choque neurogênico. O que é que acontece? A pessoa tomou uma pancada na cabeça, ela caiu. E ela teve uma convulsão, a gente tem que começar a preocupar. Ela teve ânsia de vômito, ficou tonta, a gente tem que pedir ajuda. Porque ela vai entrar em estado de choque, é um choque neurogênico. O que é que acontece? Os vasos da perna, eles dilatam. Eles abrem. O que é que acontece? Todo o sangue do corpo, ele desce. Quando o sangue do corpo desce, falta sangue aonde? Falta sangue nos órgãos vitais, falta sangue no coração, né? Falta sangue no cérebro. Né? Isso é um choque neurogênico que às vezes a gente pensa que a coisa é simples e não é. Vou dar um exemplo com vocês. Há uns 20 anos atrás, a gente jogando bola aqui, a gente estava esperando bola, aqui na Baité tinha um time do Jogo do Brasil. E um colega da gente, Márcio, ele tomou uma bolada, a bola veio de lá do campo e bateu na cabeça dele. Aí ele entrou, ânsia de vômito, ficou tonto, a gente brincando, que ele tinha vomitado, tinha uma convulsãozinha assim besta, depois ele voltou ao normal. Ali foi tudo sintomas e sinais que a gente era para observar e a gente não observou. Quando a gente resolveu levar para a UPA, a gente tinha demorado demais. Todo o sangue do corpo já tinha descido para as pernas. E ele morreu. Márcio. Então, o primeiro socorro é isso. O primeiro socorro ele é todo atendimento que a gente presta a uma vítima antes da chegada de um médico, antes da chegada de um enfermeiro ou de qualquer profissional na área de saúde. A pessoa cortou o pé ali, você vai lá, atendeu. Não é médico, é primeiro socorro. Entendeu? Não é enfermeiro, atendeu, isso se chama primeiro socorro. Agora vamos supor que você seja médico, não está no exercício da função, não está trabalhando, é médico do SAMU. Você está aqui de folga aqui, é médico. A pessoa se sentiu mal, ele tem uma parada cardiorrespiratória, seja lá o que for, um corte, queimadura. Você vai ajudar, é primeiro socorro. Porque o fato de você ser médico, mas você não está exercendo a função naquele momento. Entendeu? Deixa de ser primeiro socorro quando você já está dentro de uma ambulância. Aí que já é atendimento pré-hospitalar. Você já está com todo o equipamento. Entendeu? Então, pode acontecer o desmaio, pode acontecer se furar o pé, um entorse. Né? Quando um entorse, o que a gente usa? Papelão. Torcer o pé, ó. Pega um papelão, nada demais, só tem um papelão desse. Eu esqueci a atadura. Se torcer o pé aqui, por exemplo, ó, pega um papelão, faz um molde, eu coloco aqui no pé, ó, tá vendo? Pega uma atadura e vem rolando da ponta para cima. Beleza? Eu botei esses papelãozinhos. Quando o SAMU vem, que vai atender alguém de fratura, isso serve para fratura, uma entorse, uma luxação. Fraturou aqui o braço, ó. Pega o papelão, joga aqui embaixo, ó, e aí vem enrolando, ó. Pega a atadura, ó, e aí vem enrolando, da ponta para cá, certo? O papelãozinho resolve. Isso se chama equipamento de fortuna. Meio de Quando, fortuna. é meio de fortuna. Quando o salva-vida ou um cara do SAMU, um médico do SAMU, um socorrista, quando ele vai atender alguém, ele leva todo esse equipamento. O médico do SAMU tem um colar cervical, não é isso? Para colocar no pescoço. Você também pode fazer um colar cervical, você pode pegar um papelão, ó. Tá vendo? E assim fala com pano. É um colar cervical, não. Quando o SAMU ele não vai fazer um colar cervical, só se ele não estiver trabalhando. Né? Ele vai usar um equipamento de fortuna. Né? O salva-vida tem isso aqui. Vai fazer uma manobra de respiração inicial. Pocket, né? É um pocket. Mas a gente não tem pocket, a gente vai deixar de fazer uma respiração artificial na pessoa? Não, a gente vai usar o método boca a boca. E de todas as situações de emergência, a mais grave é a parada cardiorrespiratória. Um desmaio que ele pode ser simples, ele pode se complicar. Se você não segurar uma pessoa, ela pode cair e bater a cabeça na pedra. Né? E isso tem uma lesão, ela vem ter uma parada cardiorrespiratória.
afogamento por causa da parada cardiorrespiratória. E o que a gente deve fazer em uma parada cardiorrespiratória? Essa situação que eu estou te falando aqui é a situação mais grave de uma emergência. Isso pode acontecer em qualquer situação, viu? A gente está aqui, o coração da gente ele pode parar a qualquer momento, independente de você estar saudável ou não. O coração é uma máquina, quando quiser parar, para. Você pode estar bem saudável, você pode fazer atividade física, ele pode parar, você pode infartar a qualquer momento. E quando a gente infarta, né, depois do infarto ele vai se agravando, dá uma parada cardiorrespiratória, uma queimadura, né, de terceiro grau, o coração ele também pode parar, afogamento, várias situações. Né? A situação mais grave de emergência é a parada cardiorrespiratória. O que é a parada cardiorrespiratória? É quando a gente para de respirar e o coração ele para de bater. Se a pessoa parou de respirar para a gente poder socorrer, a gente tem que respirar por ela. Se o coração parou de bater, o coração ele é uma bomba. Ó. É isso que você aprendeu lá na 7ª série? Exato. Qual a função do coração? Bombear o sangue. Para levar o quê? Oxigênio para onde? Para todo o corpo, da unha ao fio de cabelo. Mas qual o órgão mais inteligente daqui que precisa de oxigênio? Cérebro. Se faltar oxigênio nele, tiver deficiência de oxigênio, ele te apaga, ele te desmaia. Entendeu? Defesa, né? Claro. Mecanismo de Ele é mais defesa. inteligente. Se está faltando oxigênio, ele te apaga para não ir para onde? Para ir no oxigênio para as pernas, que consome muito, para ir no oxigênio para os outros órgãos, para no oxigênio para os braços. Ele te apaga, ele te desliga. O cérebro, ele faz isso. Entendeu? Aí depois do cérebro, a função do coração é bombear. A função do pulmão é receber o oxigênio que vem de fora. Isso a gente aprendeu, né? Na 7ª série. Bom, e para a gente atender uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, a primeira coisa é a gente identificar. Você tem que identificar se a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e depois a gente vai intervir. Essa história que diz assim, a pessoa caiu ali, não atenda, liga para o SAMU. Isso foi um marco que se criou logo quando o SAMU chegou, né, os grupos de emergência. A gente não atende uma pessoa que não está quando está em uma situação de emergência. Mas como é? Não mexa. Como é que você vai socorrer alguém se você não mexer? Você tem que mexer. Entendeu? Você tem que pelo menos tocar na vítima para a pessoa saber que você está ali. Você tem que conversar com ela, você vai desmaiar. Né? Você tem que tocar com ela e conversar. Né? Acidente de carro. Né? A pessoa bateu no carro, desmaiou, né? Bloqueou as vias aéreas. O carro está ali, não tem perigo nenhum, o carro não vai pegar fogo, mas ela está apagada. E aí, você vai ligar para o SAMU? Vai, não é isso? E aí, aquela pessoa ela está sem respirar. Você acha que quanto tempo a pessoa ficar sem respirar? 5 minutos. 10 minutos é morte cerebral. Você acha que o SAMU vê quanto tempo? 20 minutos. Se você não tocar nessa pessoa, vai adiantar você ligar para o SAMU? Não, você vai ter que tirar ela lá de dentro, de qualquer jeito. Entendeu? Vai pedir permissão aos parentes, se não tiver ninguém, você vai tirar. Se você perceber que as vias aéreas estão bloqueadas, porque aguenta 10 minutos sem respirar. 1 minuto já começa a ter irritabilidade cardíaca. Com 4 minutos já começa a ter dano no cérebro. A partir de 10 minutos é morte cerebral. Qual o sinal evidente que a gente está vivo? Pulsação, respiração. Respiração, A gente coração. está respirando, né? Exatamente. A gente não olha aqui, não é o sinal mais evidente que a gente está vivo? É uma coisa simples. Né? A pessoa ela caiu, né? Ela deu infarto, então é uma parada cardiorrespiratória, deitou aqui. Né? Você vai procurar saber se ela está respirando, se ela tem pulso. Você está consciente, Certo? dependendo se ela está consciente. A gente leigo, a gente não precisa checar pulso para saber se uma vítima está em parada cardiorrespiratória. E quando a pessoa está inconsciente, a gente não checa pulso aqui na radial. Porque eu disse a vocês que o cérebro ele é inteligente. Ele vai mandar oxigênio para os braços? Já desligou.
ele já desligou. Então você vai pegar uma pessoa que está com uma parada cardiorrespiratória, você não vai achar pulsação. Porque a pulsação a gente pega não é aqui não, ó. É do lado, ó, da radial, tá vendo? Desse lado aqui, tá vendo? Jogou aqui, eu pego a pulsação, ó. É? Mas uma pessoa, ela entrou na parada cardiorrespiratória. A primeira coisa que a gente tem que fazer é checar o nível de consciência dela, né? Exato. Chegou. Perguntar nome, dependendo do nome. E aí foi o que aconteceu, rapaz, fala comigo. Fala comigo o que aconteceu. Vamos supor, nessa situação da gente funcional. Por onde está, fale comigo, você tem que falar, ó, você tem que falar, você tem que estar de frente para a vítima. Sabe por quê? Porque quando ela abriu os olhos, ela te olhar. Você não pode estar do lado, sabe por quê? Porque às vezes, vou dar um exemplo, às vezes ela se sentiu mal aqui, porque às vezes ela já veio com uma lesão de lá, ó. Entendeu? Às vezes ela já está com uma lesão no pescoço, ela veio se gravar aqui no treino, porque ela fez uma atividade. Aí vamos supor que você venha para aqui para o lado. Quando você está falando com ela, se por acaso ela abrir os olhos, ela vai olhar para onde? Pro lado. Ela vai olhar para o lado. Então a lesão dela que está no pescoço, ela vai fazer o quê? Chorar. Ela vai se agravar. Beleza? Então para você ver o nível de consciência de uma vítima, você tem que estar aqui, ó. De frente para ela. Beleza? E aí, rapaz, foi o que aconteceu? Acorda. Ela não acordou. Você já checou o nível de consciência. Primeiro você verifica, depois você vai entender. Checou o nível de consciência. Ela não respondeu. Você vai checar o que agora? Agora você vem pro lado. Você vai checar o quê? Pulsação? Pulsação? Você vai checar. Ó, a gente leigo. A gente não checa a pulsação. Sabe quem checa a pulsação? Um salva-vidas treinado. Um socorrista treinado. Você sabe por que a gente não checa a pulsação? Porque para você checar a pulsação, você tem que estar treinando, porque para checar a pulsação ela é difícil. Nem na jugular? Hein? Nem na jugular? Exatamente. Para você checar aqui, nem todo mundo sabe aferir. É difícil, você tem que estar treinando, você tem que estar isso no dia a dia para saber, para você fazer isso. Então o protocolo de segurança, ele diz, a pessoa leiga não checa. Não precisa checar a Isso você está falando leigo. No caso de uma técnica de enfermagem, ela sabe, então Se para ela ela. sabe, e se você também como leigo e vem treinando e sabe, você checa. Mas se você não checar, você está coberto por lei. Desculpe, só. É uma questão que que já me falaram, não sei se é verdade. Esse dedo, que às vezes o leigo costuma usar, dizem que ele tem uma pulsação que confunde. Isso é fato? Isso é verdade? É por isso que quando a gente Isso é pega verdade? o pulso na radial, a gente pega aqui, ó. Porque senão a gente ouve a nossa, né? Você não pode checar com ela. Exato. Você entendeu? Porque aqui passa uma artéria, ó. Aqui passa uma artéria que leva sangue, ela vem, irriga a mão, ela volta, ela vem daqui, ó. Então se você, aqui já tem essa pulsação própria, você pode confundir com a sua. Entendi. Entendeu? Depois, quando a gente vai checar uma pessoa que está desmanhando, a gente pode checar aqui. Mas nível de consciência, ela está em uma parada cardiorrespiratória, você não vai achar pulso aqui. Aí você vem em cima do ponto de Adão e escorre a mão para o lado que você está. Beleza? Aí você vai forçar aqui, ó, e você vai achar a pulsação. Pega esse boneco aí. Mas esqueçam isso. Eu só estou falando por cada pergunta, beleza? Ok. Ó, tira o chapéu da vítima, ó. Libera aqui as vias aéreas, tá vendo? E aí você vem, bota em cima os dois dedos no ponto do palmo de Adão e vem pro lado e força. Você vai achar a pulsação. Mas não é fácil. É por isso que a gente diz para os leigos não checar a pulsação. A gente não perder tempo. Né? A pulsação ela checa com 10 segundos. Eu olhei o nível de consciência, liberei as vias aéreas, olhei aqui, eu botei os dois dedos aqui, trouxe para aqui 10 segundos. Eu vou ver se lá tem pulso e eu vou olhar o tórax para ver se está subindo e descendo, Beleza? Se ele estiver subindo e descendo, ele está respirando. Se ele está respirando, ele tem pulso. Né? A pessoa que está respirando não tem pulso. A pessoa que não tem pulso, ela não está respirando. Então a gente não deve perder tempo, né? Checando o pulso. A gente vem e checa a respiração. Olhou o nível de consciência, me ajoelhei, vou ver se ela está respirando. Como é que eu vou saber se ela está respirando? Se o pulmão dela
o tórax está subindo e descendo. Eu também posso fazer essa técnica, ver, ouvir e sentir, né? Eu vou liberar aqui, ó. Eu vou ouvir o som da respiração. Beleza? Ver, ouvir e sentir. Vou ouvir o som da respiração e vou sentir a respiração. Se ela estiver respirando, você vai sentir, você... Agora diz se tiver até um lugar de barulho assim, e tiver um espelho fácil, pode colocar o espelho, né? Que aí a pulsação. Eu nunca ouvi falar isso, mas... Mas tipo que cria uma nuvem no espelho. Exatamente. Eu o não tô reflexo. entendendo que quando a gente Vai coloca embaçar, né? o É. assunto, entendeu? Porque às vezes tá num lugar de barulho, a pessoa não consegue ouvir, né? Exatamente. Pegou a vítima, está na rua inconsciente, olha a segurança para você atender aquela pessoa, que às vezes a gente não pode ir de vez. Às vezes é um maluco que está ali atrás que dá uma cacetada nele, você vai chegar, vai atender, vai tomar outra cacetada. A vítima está lá no meio da rua, você vai de vez, vai pegar? Não, se você for, você vai ser atropelado. Entendeu? Tem que olhar a área de segurança para ver se você pode atender ou não. Entendeu? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O socorrista tem que trabalhar assim, beleza? Olhou o nível, olhou a área de segurança, tá ok? Vai checar a consciência. Checou a consciência, não está consciente, você vai fazer o quê? Vai ver se ela está respirando. Não está respirando, ó, você pode fazer ver, ouvir, sentir, se você não estiver na praia, ver, ouvir, sentir, ver se está subindo e descendo, ouvir a respiração e sentir se ela está respirando. Não está respirando, começa a RCP, que é o suporte básico de vida. Você olha só, uma pessoa que está de parada cardiorrespiratória, a gente não vai salvar a vida dessa vítima não, pessoal. A gente tem que ter esse entendimento. O suporte básico de vida, a gente vai manter a vida dessa pessoa até que um socorro qualificado chegue. Porque quem salva é Deus. Você pode fazer tudo certo, o SAMU chegar, depois a vítima vai morrer lá na frente. A gente vai manter a vida. Suporte básico de vida é você manter a vida dessa pessoa até que um socorro qualificado chegue, um socorro avançado chegue. Como é que a gente vai manter a vida? A gente vai fazer com que o coração bombeie e a gente vai respirar por ela. Só isso. A RCP, para ela funcionar, ela tem que ter sucesso. Qual o sucesso da RCP? Né? A gente está uma mão sobre a outra, o braço tem que estar esticado. O sucesso da RCP não quer dizer que você salvou, não. O sucesso da RCP é você fazer tudo certo. Se você fazendo tudo certo, você vai ter 20%, você vai dar a ela 20% de chance. 20 ou 30. Os braços têm que estar esticados. Você vai pegar o calcanhar da mão, certo? E a comunicação com a vítima é muito importante também, até... Se tiver alguém, parente, você tem que dizer o que está fazendo, viu? Às vezes você vai... Salva-vida, o ano passado ele tomou um murro do marido, o salva-vida foi lá fazer boca a boca. O cara achou que o cara estava beijando a mulher dele, ele tomou uma caceta, foi lá em Jaguari. Olhou, não está respirando, vou iniciar a RCP. Uma mão sobre a outra, calcanhar da mão, braço estirado, não é para ficar dobrando. O outro sucesso, né? E você nessa posição que A velocidade, você vai fazer 30 compressões. Essas 30 compressões, ela tem que variar entre 15 a 18 minutos. Se você fizer abaixo de 15, você está fazendo muito rápido. Se você fizer acima de 18, você está fazendo lento. Entendeu? Esse é o sucesso da RCP. É o teu padrão. Certo? A velocidade, né? E esperar o retorno do tórax. Porque quando você faz isso, ó, você comprime o coração, ó, você tem que esperar, ó, ele retornar para ele encher de sangue. Você não pode fazer assim, ó. Tá vendo? Também você não pode fazer assim. 1, 2, tá demorando demais. As 30 compressões ela tem que ter um tempo, entre 15 a 18 segundos. Beleza? Esse é o sucesso da RCP. Fez as 30 compressões, vem para cá, libera as vias aéreas, pinça o nariz, né? E vai moldar sua boca na boca da vítima. Ele vai fazer as 2 insuflações. O salva-vida ele tem isso.
Quando salva-vida, ele coloca isso aqui, ó. Que é um pouco de mais. Acho que toda academia deveria ter, né? Ó, e ele vem para aqui, ó. Todo lugar tá em casa. Ele vem para aqui, ó. Se coloca aqui, ó. Isso com dois salva-vidas. Um vem para aqui, ó. Libera as vias aéreas, ó. Dois. O outro vem e faz as 30 compressões. Beleza? Só que a gente não tem que pensar assim. 30 para 2. A gente, 30 para 2. Se tiver 2 salva-vidas, 15 para 2. Isso, salvamento aquático, mas não é o nosso caso. Nosso caso, salvamento aquático já começa com 2 insuflações, porque vítima de afogamento, a parada cardiorrespiratória é causada por hipóxia, deficiência de oxigênio. Então a gente começa com 2 insuflações e 30. Isso é praia, mas a gente não está falando de praia. Vamos esquecer isso aqui, beleza? Que a gente não tem esse equipamento. Deita aqui, Deus. Às vezes as coisas simples, mas não, a gente pensa que é simples, mas não é. Ó. Pega mais pra cá. Olhei a área, olhei o nível de consciência, não está consciente, vou ver se ela respira, tira a veste, não é isso? Ela não está respirando. O que é que eu vou fazer? As 30 compressões. Uma mão sobre a outra, calcanhar da mão. Depois a gente vai ver a posição, viu? A posição tem que estar certa. A gente vai, ó, checar, ver a costela dela, o encontro da costela, né? A gente vai achar um ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a gente vai colocar 2 dedos para cima, ó, e a gente vai achar a posição da mão. Beleza? Aqui, ó. A posição não pode estar aqui na costela, não pode estar aqui. Quebra a costela. Entendeu? Vem aqui, corre aqui, ó. Achou o ponto cifóide que está aqui, ó. Bota 2 dedos, ó. Achei aqui, 2 dedos, a mão e já foi. Ou, depois eu explico. Depois eu vou falar sobre sua posição. A vítima está em parada cardiorrespiratória, a gente vai dar as 30 compressões e 2 insuflações, né? Essas 2 insuflações, ó, sabe o que é que acontece? Às vezes a boca do socorrista, da gente, não cabe na boca da vítima. Às vezes a vítima tem uma boca grande, e às vezes a gente está com a boca pequena, a vítima está com a boca grande, né? Às vezes a gente não consegue moldar a nossa boca com a boca da vítima. Então a gente tem que fazer o bico de peixe. O que é o bico de peixe? Você vai fazer isso aqui, ó. Pinçar o nariz, ó. Tá vendo o bico de peixe? Ficou um espaço aqui, ó. Você vai colocar os seus lábios para dentro, ó. E vai soprar. Quando você faz isso, ó, a pressão fica maior. Eu não vou soprar não, ó. Fez o bico de peixe, ó. E eu tenho que pinçar o nariz. Porque se eu não pinçar o nariz, o que é que vai acontecer? O ar ele vem para aqui? Não, ele vai sair. Beleza? O que a vítima precisa é disso, de oxigênio. Quando você insufla e você mandou oxigênio, ó. Abre aqui, ó. Esse oxigênio foi para onde? Pulmões. Foi para o pulmão. Do pulmão vai para o Coração. O coração não está parado, o que a gente vai fazer? 30 compressões. As compressões para bombear o oxigênio. Bombear o sangue que vai levar o oxigênio. Esse sangue ele vai para onde? O oxigênio. Ele vai para o pé, ele vai para aqui, ele vai para onde? Ele vai para o cérebro. Porque o cérebro é o órgão principal para a vida consciente. O cérebro está faltando aqui oxigênio, ele vai mandar tudo para ele. É o tempo que o SAMU está chegando. A gente não vai salvar, a gente vai manter a vida da vítima. Beleza? Ela está respirando. Só é olhar para o tórax dela. Ela não está respirando, não está subindo, está levando. Vocês vão fazer o que agora? Você vai supor que ela está em parada respiratória. Por quê? Mesmo se o coração dela, ela parou de respirar, mesmo se o coração dela estiver batendo, com 1 minuto o coração vai parar de bater. Entendeu? Então você não precisa perder tempo. Olhar a pulsação, ver o nível de consciência. E aí ela não está respirando, começa o suporte básico de vida. É trabalhar com as mãos e a boca. 30 compressões e 2 insuflações. Uma mão sobre a outra, ó. Braço estirado. O ombro tem que ficar em cima. Né? Isso. Muito bem, velho.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ó, lábios pra dentro. Ó, outra coisa, ó. Quando você insufla, você tem que olhar insuflando e olhando o pulmão para ver se ele tá, para ver se você tá tendo sucesso na sua RCP. Aí tá fácil, entendeu? Não é só, porque aí a pessoa vai dizer, a vítima não tá, o pulmão dela não tá entrando no ar não. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó. Se não tá entrando no ar, se alguma coisa tá errada. Faz isso. Tá vendo? Para liberar as vias aéreas. E às vezes o bico de peixe que você não fez, às vezes sua boca não está modando com a boca da vítima. Ou o nariz também não está pinçado. Hein? Ou o nariz também não pode estar Exatamente. O nariz não está pinçado. Se alguém se estiver se alimentando, se engasgar com algum caroço, osso, e não conseguir retirar, Isso aí é que vai engasgo. atravessado. A pessoa se engasgou. Se ela se engasgou e não for engasgo total, você vai pedir para ela tossir. Ei, tussa. Tussa que vai sair, tussa que vai sair. Acho que ele está dizendo que desculpe interromper, se a parada cardiorrespiratória foi causada por um engasgo. Hein? Se tiver sido causada por um engasgo, a gente começa esse mesmo procedimento? Se ela, você vai tentar fazer essa manobra, não é isso? Isso. De desengasgo, não é isso? Pega aqui um umbigo da vítima, pinçar o dedo, é isso? Fecho aqui, ó. Vou fazer essa manobra aqui, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, você bota a vítima em pé e aí ela em pé, segurando. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, volta de novo. Vamos supor que ela não aguentou, apagou. Ela apagou, ficou inconsciente. E aí? Você vai fazer as 30 compressões agora, ó. Compressões torácicas. Entendeu? No peito da vítima, ó. 30, ó. Mas aí no caso, se for em caso de engasgo, a gente tem que tentar reverter o engasgo para depois para as compressões. Não. Acho que já Aqui, tentou, né? Com a ela técnica já de Heimlich. apagou. Aqui não é parada, aqui não é. Você não vai fazer o suporte básico de vida. Você não teve sucesso para tirar o corpo estranho que está aqui. Ela desmaiou. Ela vem para o chão. Ela não vem para o chão? Pronto. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer as 30 compressões no peito dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu mudo de lugar da mão? Fez as 30, ó. Você vai verificar se você viu O objeto. Não achou, não viu o corpo. Você vai, ó, pinçar o nariz e insuflar. Se o ar não passar, é porque o corpo ainda está na traqueia. Se você soprou, liberou aqui e soprou, o ar não passou, porque o corpo estranho ainda está aqui. Aí você volta de novo. Pelo menos você, mesmo que você não tire, mas que você desloque ele. Para passar ar. Se você para passar o ar. Pronto. Muito bem, garoto. Agora é um caso Merecia um botão, né? Hein? O objetivo aqui dessa manobra aqui é você tentar tirar o corpo estranho ou deslocar ele. Você deslocando ele, quando você vir fazer insuflação, ó, o ar vai passar. O coração dele está batendo. Não está batendo? O oxigênio vai para o pulmão vai mandar oxigênio para o coração vai mandar para o cérebro, para os outros órgãos. Ele não está em uma parada cardiorrespiratória. Chamou o atendimento, tá demorando. Chamou o atendimento, tá demorando, né? De chegar do SAMU. Tá fazendo as compressões, não tá tendo retorno. E aí, pode botar a pessoa no carro e levar? Não. Mesmo? Se a parada cardiorrespiratória você não pode parar. E não pode fazer no carro. Hein? Se você estiver no carro, você levar no carro, você não vai ter sucesso. Você não vai fazer ela com sucesso. Qual o sucesso da RCP? A posição. Viu aqui esse buraquinho daqui, a posição, primeiro passo, a posição, viu ó, o ponto se fode, no encontro das costelas, achou aqui, botou, ó, dividiu no meio, imaginou, ó, fúcula external, ponto se fode, dividiu no meio, eu tô imaginando, ó, dividiu no meio, abaixo da linha do meio, no meio de baixo, abaixo da linha. Você imagina o meio e coloca a mão. Esse é o primeiro sucesso, achar a posição. Depois vem... Esse no engasgo. Não. Esse aí já é o voltando. A parada cardiorrespiratória. Fala para você achar a posição. Certo. Entendeu? Achou a fúcula external, ponto se fode, dividiu no meio.
abaixo da linha que você imaginou, no meio de novo, botou a mão, ó. Isso aqui é para parada cardiorrespiratória, é RCP. O outro você vai fazer em cima do peito, para você tirar o corpo estranho. Entendi. Você não vai fazer aqui, você vai fazer em cima do peito, compressões torácicas. Corpo estranho. A vítima está com corpo estranho, desmaiou, compressão torácica. Com um pouco mais de cuidado para não quebrar a costela, Hein? talvez. Exatamente. É. Você não pode. Menos do que o do coração, né? Com um adulto, 2 mãos. Uma criança, 1 mão. Você pode até fazer 2 mãos com ela, mas você tem que ter entendimento, você tem que ter o bom senso, que se você fizer força demais, você vai quebrar a costela dele. Do tórax. Entendeu? Ou causar algum dano. Se Guarandiba, for um bebê, 2 dedos. como a gente falou, né, que às vezes dura um pouco, porque falar de primeiro socorro vem surgindo as coisas. É, Eu tava pensando aqui, quando a gente falou, você falou assim, vai ter que, ela fez a pergunta, vai ter que ligar primeiro pro SAMU. Hoje, graças a Deus, tem a evolução no celular, tem, né? Então tá eu, e Deus me livre igual meu filho lá, acontece. Então só tem eu e ele. Eu já vi, eu já identifiquei que tem um risco do cardiorrespiratório. Eu posso fazer, só estou dando assim uma dica, se não puder, você me avisa. Mas assim, que a gente tendo essas coisas na cabeça, se acontecer com a gente já não cola as placas. A gente já sabe o que vai fazer. Então assim... Você tá sozinho. Tá eu e ele só, ele tá lá desmaiado. Eu posso iniciar essa ligação, botar no Viva Voz e partir. Porque ela faz anamnese, né? Pô, tô aqui com ele, tá lugar, inclusive tô fazendo aqui a respiração, tô fazendo a cardiorrespiratória dele e tal, nesse momento e tal. Pode ser feito desse jeito, né? Se você tiver um celular e tiver calmo, você pode fazer isso. Sim. Você liga, bota no Viva Voz, entendeu? E vou aí fazer, começa tô pra fazendo RCP. aqui. Exatamente, para eles entenderem, aí eles A vão, gravidade. eles vão mandar uma ambulância avançada, não vai mandar uma ambulância, porque a ambulância do SAMU são tem 2, viu? Tem ambulância que vem com oxigênio e tem uma ambulância que vem sem oxigênio. Se você não explicar a emergência, se você não falar que a vítima tem uma parada cardiorrespiratória, eles vão mandar uma ambulância sem oxigênio. Procedimento é uma pessoa com convulsão? A pessoa está tendo convulsão, tomou uma pancada, está tendo convulsão aqui. Ela está tendo convulsão. Você vai deixar ela deitada, você vai tirar as coisas que ele... Que possa cair em cima. Não, que ela possa se bater, entendeu? E vai segurar aqui, ó, para monitorar a cabeça, deixar ela se bater, acompanhando ela. Ó. Você também não pode pressionar a cabeça, porque se ela virar e você trouxer a cabeça para cá, você vai fazer uma lesão. Para você segurar a cabeça e de acordo com o movimento dela, entendeu? Nada. Aquela questão de lateralizar nem sempre é necessário. Só se a gente perceber. Ela vai lateralizar. Se ela tiver vomitando, se tiver saindo secreção, você vai Colocar de lado. lateralizar para o lado esquerdo. A esquerdo. Por que o lado esquerdo? Porque a entrada do esôfago, quando você vira para o lado esquerdo, a entrada do esôfago fica voltada para cima. Isso é para a gente aqui em terra. No mar, vítima de afogamento, salva-vida, pega e coloca para o lado direito. Por quê? Por qual motivo? Entendeu? Porque no afogamento, o primeiro pulmão a inundar é o esquerdo. O primeiro pulmão a inundar no afogamento é o esquerdo. Então a gente coloca lá do lado esquerdo, porque o pulmão já está comprometido mesmo, para preservar o direito. A pessoa ela está comendo alguma coisa, não é isso? Ela se engasgou, está comendo alguma coisa ali, está se engasgando. Aí você se queixa, eu digo, meu irmão, casto, tussa, você vai tossindo. É um engasgo parcial. A partir do momento que ele fez isso, é porque já é engasgo total. Enquanto ele está tossindo, eu não faço nada, só mando ele tossir. Posso até fazer isso aqui, ó. Entendeu? Mas, a partir do momento que ele fez isso, é o sinal universal. Ele tem que vir para aqui, para trás, ó. Coloco minha mão aqui, ó. Procuro o umbigo dele, tá vendo? Procurei o umbigo, ó. Polegar, jogo aqui, ó. No umbigo. Tá vendo? Botei aqui no umbigo, ó. Tá vendo a mão fechada aqui? Essa mão vem para aqui, ó. Tá vendo? E essa vem para aqui, ó. Eu vou fazer a compressão em forma de J, ó. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Eu não vou fazer aqui não, nele não, porque isso dói, tá vendo? Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Entendeu? Vou fazer assim. E vou fazer com força, porque eu tenho que provocar a tosse. É como se fosse uma tosse artificial. Ele não estava tossindo? Se ele parou de tossir, porque bloqueou.
Eu vou fazer agora uma tosse, uma tosse artificial, como se fosse uma tosse que eu estivesse fazendo nele. Entendeu? Fazer aqui, ó. Empurra, joga pra cima. Empurra e joga pra cima, como se fosse um J, ó. Até 2, 3, 4, 5. E olhando para ver se o corpo saiu. Se o corpo não saiu, pego ele de novo, boto ele aqui, ó. Ó, calma que vai sair. 1, 2, tem que bater forte, viu? Criança, tem que bater forte, senão não sai. Tá vendo? Aqui já saiu aqui. Se não saiu, volta de novo. Se caso ele apagar, aí o que é que eu vou fazer? Volto ele deitado e vou fazer as 30 compressões. Torácica. Não é aquela do suporte básico, torácica. Aqui no meio, vou encontrar os mamilos dele, eu dividir aqui no meio e eu vou fazer as 30. Fiz as 30 compressões, eu vou verificar para ver se o corpo subiu. Se eu não estou encontrando o corpo, dou 2 insuflações. Se o ar passou, massa. Se o ar não passou, 30 compressões de novo. Você verificar no adulto, se ela está consciente, você vem aqui, ó. E aí, rapaz, o que aconteceu? Aqui, não é isso? Olhando. Não é criança, não. No pezinho. Que aqui é mais sensível. A criança, ela tem o pé sensível. Você não vai abordar aqui. Você vai abordar no pezinho, ó. Você também não vai falar com a criança, você só vai bater, ó. Pra ver se ela responde. Se ela não respondeu, ela não chorou. Se você bateu aqui, que é sensível. Se ela não chorou, ela não respondeu, você vai observar se ela está respirando. Isso pode levar também a ficar com a cabeça, o rosto roxo, alguma coisa também, né? Ela não está respirando, ela vai ficar toda roxa. Ah, não é nem só o rosto, é só a cabeça. As extremidades vai ficar tudo roxinha. Aí você vai ver que é falta de oxigênio. Aí você vai começar pelas compressões? Não, você vai começar por as 2 insuflações. Porque quando você mandar, ela precisa de oxigênio. Porque olha só, ela entrou em parada cardiorrespiratória por falta de oxigênio. Ela está toda roxa. O pulmão dela não tem oxigênio. O coração não vai mandar nada porque não tem oxigênio. Então primeiro você tem que começar pelas insuflações. Primeiro você tem que começar pelas insuflações. Primeiro você tem que mandar oxigênio. No caso dela estar roxa, eu começo com as insuflações. Porque ela está precisando de oxigênio. Você não vai começar com as compressões. Você manda o oxigênio. 1, 2. Depois que eu mandei oxigênio, foi para onde o oxigênio? Para o pulmão. Agora vai para o coração. Aí você vai fazer as compressões. Entendeu? Bom dia, meu nome é Natan, agradeço a presença de todos que deram o máximo de si. Agradeço também a Marcela do Vem Suplementos e também a Arandiba, que é instrutor de primeiros socorros. Hey! Finalizamos aqui mais um evento da Vem Suplementos e tudo, pessoal, é importante. A aula funcional, a experimentação e o mais importante ainda é os primeiros socorros. Assista o vídeo com atenção, que isso é importante. Você pode salvar uma vida. Os primeiros minutos é importante na vida de uma pessoa. Se você curtiu mais essa cobertura, clique em curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para algum amigo. Vê!